O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, divergiu no sábado da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, sobre a condução da política para as contas públicas. Os dois participaram, aqui em Brasília, da Conferência Eleitoral do PT, justamente com foco nas eleições de 2024. No sábado, ele, Haddad, avaliou que um déficit nas contas públicas com maior volume de gastos não indica necessariamente que a economia irá crescer. Já Gleisi Hoffmann, né, disse que é necessária uma presença maior para as ações do Estado brasileiro, para, enfim, para levantar, né, um cenário de queda de investimento privado e de juros básicos da economia ainda elevados. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, também defendeu publicamente um déficit de até 2% nas contas públicas em 2024. Segundo Guimarães, abre aspas, se não tiver esse déficit, nós não vamos vencer as eleições de 24. Fecha aspas. É bom lembrar, gente, que o PT ele trabalha para tentar aumentar o número, né? O número de prefeituras em 2020 esse ano. Por quê? Porque o partido precisa ter uma capilaridade eleitoral maior, né? O partido que vem minguando nessa representação de prefeitos nos últimos anos em decorrência aí da Operação Lava Jato. Rodrigo Oliveira, traz para cá, porque tudo é política, tudo é economia, as duas coisas estão ligadas, interligadas, né, juntinhas, misturadas, e por isso que a gente faz aqui esse bloco, esse bate-bola, jogo rápido, economia e política. Rodrigo, a gente conversava hoje pela manhã na nossa micro reunião de pauta. O PT já deu aí uma sinalização clara de que, se for necessário, vai gastar o que precisar, vai fazer o diabo, como já aconteceu em anos anteriores, para tentar aumentar o número de prefeitos. Como é que o mercado vê essa possibilidade? Já está precificado? Ainda não? Ainda há uma sensação de que o Haddad pode reverter isso? Qual é hoje a visão do mercado sobre esse indicativo? Foi um indicativo que eu achei bem ruim ao longo do final de semana. Eu acho que são duas partes, né, essa história. E uma é aquilo, a gente até comentou isso um pouco mais cedo, não aqui, né, em off, mas o PT, se as pessoas aí vão lembrar, o PT ele tem umas discussões bastante acaloradas internamente. E isso é muito comum, é histórico, o PT ele incentiva esse tipo de coisa. Então, é natural que a Gleisi Hoffmann fale um negócio, o Haddad fale outro, né, já que são posições divergentes e tem espaço ali para divergir, até que o partido, então, celebre ali uma ideia. Quando eles fecham na ideia, aí sim, aí eles só falam uma língua dali para fora. Como a gente estava um tempo afastado dessas discussões, ainda causa um pouco de estranheza quando a gente vê pela primeira vez, de novo, né? Quando a gente revê pela primeira vez, quando reencontra. Mas o fato é que, sim, tem duas alas que já estavam mais ou menos claras no governo. Uma é essa ala mais tradicional petista, que acredita que é aquela ala da Dilma, né? Que gasto é vida. Né? É assim que o Brasil vai crescer, com o governo gastando tudo que puder. A ala que não gosta disso, que está um pouco mais alinhada ali ao Haddad, à equipe econômica, acha que esse tipo de coisa cria ineficiências na economia e, no longo prazo, isso vai ser prejudicial. Fato é que, no fim de semana, a Gleisi deixou claro o seguinte, né? De novo, gente, essa conversa sobre déficit, isso tudo é importante, o pessoal se importa, mas é muito pouquinho. Qual é a intenção do partido? Né? A intenção do partido é crescer nos municípios, isto é, eleger o maior número de prefeitos possível. Né? Hoje está aí por volta de 250 prefeitos e é praticamente dobrar isso. Essa é a ideia que o PT tem. E a Gleisi já colocou no colo do Haddad a culpa da eleição se der errado. É porque você não quer liberar dinheiro para o governo distribuir benesses por aí. O PT tem isso desde a época da eleição com o Bolsonaro, inclusive internamente no PT. A avaliação à época era de que o Bolsonaro não ganhou justamente porque ficou nessa coisa meio fiscalista do Paulo Guedes. Por quê? Porque a população em si não entende essa dor primária para um benefício lá na frente. Né? Como eu costumo brincar que
o longo prazo no Brasil é 6 meses, né? Se você, não, estou fazendo um negócio para longo prazo, é quando? Em junho do ano que vem. Não, isso não é longo prazo, isso é curtíssimo prazo. Mas a gente não consegue pensar nas coisas daqui 2, 3, 4 anos. E déficit fiscal é uma coisa que vai crescendo e só daqui a 3, 4 anos é que ela vai aparecer de verdade na conta dos brasileiros. O PT entende que, assim como foi com a Dilma, você consegue se reeleger. Depois é outro problema, porque você vai ter que lidar com algumas contas a pagar, né? Então, mas o importante nessa discussão toda, nessa fricção, nesse ruído aí entre Gleisi Hoffmann e Haddad, lembrando, ambos pré-candidatos à presidência da República pelo PT, né? O Haddad com um apoio, pelo menos por enquanto, do presidente Lula, e a Gleisi ainda é uma pessoa muito querida, pode ganhar espaço ainda, se migrar para o governo depois do final de 2024, que é quando o governo imagina que ela possa assumir uma cadeira lá, por enquanto a ideia é que ela fique no partido. Então, são 2 candidatos a presidente do PT depois que o Lula sumir, né? Porque enquanto o Lula estiver vivo, ele vai ser candidato sempre. Mas, imaginando que o Lula vence a próxima eleição, a terceira eleição poderia ser, então, de Haddad ou de Dilma, não, de Gleisi Hoffmann. E esse recado ficou bem dado nessa discussão interna do PT, que acabou que todo mundo acompanhou, que é, olha, se der errado, a gente já tem um culpado. A culpa é do Fernando Haddad. O fato é que o Fernando Haddad realmente tem encontrado dificuldade e ele mandou um recado para Gleisi também na fala dele, dizendo, olha, a gente não tem uma bancada progressista ativa no Congresso Nacional, como quem diz assim, olha só, vocês não estão também me ajudando, né? Ninguém está me ajudando, e é verdade, ele tem que sempre buscar ali o centrão, porque o próprio PT não está coeso com Fernando Haddad. Então, a vida do Fernando Haddad, que já é naturalmente difícil por ser ministro da Fazenda, fica ainda mais complicada porque o PT não o apoia. Agora, no mercado, o mercado ainda tem essa ilusão de que, em função até dos últimos embates que houve, que o Haddad ainda é uma espécie de defensor da economia, defensor do equilíbrio fiscal. O que eu vou confessar para vocês aqui, só entre a gente aqui, em off, é difícil acreditar no Haddad como defensor do equilíbrio fiscal, viu? Prestem atenção.